Então, o que é que falta agora? Isto acaba de estar relacionado. É isto que nós estávamos a falar na aula anterior e agora no final dos slides anteriores, da automatização. O que é que eu posso pensar já nisto? É o que nós estamos a dizer. Estou a ver a configuração como software. Ok? E isto já cai no chapéu de uma coisa que se fala muito agora, e este é se calhar até o chapéu maior, que é as redes definidas por software, ou seja, SDNs, Software Defined Networks. O conceito, originalmente, nós vamos ver, não surgiu disto, mas isto que nós tivemos a ver, da Network Programmability, acaba por ser hoje em dia chama-se SDN isto. Porquê? Porque nós estamos, na verdade, a definir por software o funcionamento ou a tratar a configuração como software, portanto estamos a tratar a infraestrutura como software, estamos a tratar a network como software, estamos a defini-la por software. Ok? Então este termo SDN já vimos, na verdade, esta aula é que se chama, lá nos slides, esta aula é que se chama Software Defined Networks, mas na verdade a Network Programmability já é Software Defined Networks. É um dos flavors de Software Defined Networks que é o que está a ser mais usado, que é o que é usado em mais tipos de redes. Mas existem outros. Ok? De onde é que vem esta coisa da software? Portanto, o que nós estamos a ver agora aplica-se a este modelo de router que está aqui, que ainda vem desde 2005. Embora tenhamos aqui, nós usamos o Cumulus Linux, e o Cumulus Linux não, é mais ou menos isto ainda. É mais ou menos isto ainda, mas a diferença é que, em vez de ser hardware especializado, no caso do Cumulus Linux, isto é hardware OEM, ou seja, a ideia do Cumulus Linux é esta parte ser feita o mais possível com software, com hardware tradicional, mas aquilo também não corre com um servidor normal. Apesar de ser Linux, não corre porquê? Porque um servidor normal não tem hardware para isto. Okay? Tem hardware para isto, mas não tem hardware para isto. Quando muito tem hardware para isto, porque o routing pode ser um processo só em software, quase. Mesmo a tabela de encaminhamento pode estar em software, mas também, na verdade, como os Linux não está. Portanto, isso tem hardware específico para isto. Tem FPGAs e não sei o quê para isto. Isto este último aqui é um equipamento moderno. Eles começaram até por ser ao contrário. Portanto, tínhamos aqui só hardware mesmo quase das portas físicas e estava tudo feito em software. Portanto, o MacLearning, tudo feito em software, a correr da RAM. E, portanto, chegava o pacote e o pacote tem que ir lá para a RAM, ser processado pelo processador. Isto é que é lento. Se eu começar a ter muito tráfego. Então, começou lentamente. Vamos fazer FPGAs e fazer o MacLearning todo em hardware. Ou seja, já nem sequer está a lógica a correr em software. Ok? Quando muito eu consigo definir que VLANs é que existem e as portas, mas depois o MacLearning está a ser feito em hardware. Depois chegou-se aqui ao ponto de... Agora voltou a abrir este. Já estava aberto. Não, espera. Agora tenho que abrir outra vez aqui, porque isto já abriu tudo. Aquilo só saiu de uma resolução. Também estávamos na primeira. Ok, portanto, a seguir vamos para o routing. O que é o routing ali? É o longest prefix match. Passou a ser também em hardware. O cálculo do Dijkstra, naqueles muito high-end, também acaba, provavelmente também já é até em hardware. E depois chegou ao ponto quase das QoS e de algumas coisas das ACLs depois estarem a funcionar mesmo em hardware. Portanto, o que é que eu estou a fazer quando estou a configurar uma ACL ou estou a configurar o protocolo de routing? Estou a definir regras de FPGAs que depois estão implementadas em hardware e vão fazer aquilo daquela forma. O que é que fica aqui? Isto,
hoje em dia tem aqui um software, que é uma espécie de que é, por exemplo, o Cisco iOS. Ou, como nós usamos este ano nas práticas, o Cumulus Linux, não é? E estas duas coisas são este software que está a correr em cada equipamento. Cada equipamento tem uma sua espécie do seu sistema operativo. E esse sistema operativo tem a parte de fazer vizinhanças de routing, trocar, receber os updates, construir a Link State Database, executar o Dijkstra. Depois, isso é programar depois o FPGA e depois o Long Prefix Match já é hardware. Ok? Mas eu tenho isto coupled, ou seja, eu tenho isto que é o que nós chamamos de control plane no mesmo equipamento, no mesmo sítio onde está o data plane, que é em hardware. O que é o data plane? O data plane é o que é que eu faço a pacotes. É quando chega ao pacote, como é que eu processo o pacote. E isso hoje em dia é feito em hardware. Se eu estiver a fazer routing, o ir olhar para o cabeçalho USB, se eu estiver a fazer MPLS, o ir olhar para a label, decidir qual é a porta, isso é feito em hardware. O que é que não é feito em hardware? A programação desse hardware. Ou seja, como é que então o hardware já sabe quando recebe aquilo com determinada label, tem que enviar para a porta. Antes foi preciso programar a FPGA para isso. Como é que isso é feito? Isso é feito no control plane, com a configuração toda que eu fiz do MPLS, do MPPN, do FOR, do BGP, do IP, do SPF, em que ele, então, com a informação que eu lhe dei de software, calculou o que é que era suposto o FPGA fazer quando recebe aquela label e meteu lá a label. Para isso, precisa às vezes de falar com os outros, como nós vimos, por exemplo, na EVPN, preciso de receber os anúncios BGP, multiprotocolo BGP, para saber qual é que é a label que eu quero ter naquele momento. E depois, quando eu sei, então vou lá ao hardware e digo, olha, agora, sempre que receberes uma coisa por aqui, sabes que tens que enfiar esta label e enviar este porta. Okay. Qual é que é o problema? Isto, surgiu aqui uma ideia que não tem pegado, é bom da verdade, mas que é o quê? Temos este problema. Existe aqui um passo intermédio que é o que o Cumulus Linux tenta fazer. O Cumulus Linux tenta fazer uma coisa que é, vamos então, pelo menos, fazer com que o Network Operating System seja uma coisa mais genérica possível, que é, vamos fazer uma coisa baseada no Linux, que tem várias interfaces de programação, etc., e que não está ligada a vendor nenhum. Qualquer máquina que tenha as FPGAs programáveis, etc., com estas determinadas características, pode ter este sistema operativo a correr por cima. E então, já estamos aqui a tentar tirar um bocadinho o vendor lock-in com o Cumulus Linux. Portanto, a NVIDIA não vende hardware. Fez o Cumulus Linux, também vende hardware, mas qualquer hardware que tenha aquelas FPGAs e que tenha ali aquela maneira, aquele pequenino firmware para conseguir ter um Linux por cima daquilo, consiga programar aquilo daquela maneira, pode ser usado. Mas quando eu vou para um Cisco iOS, já só funciona em equipamentos Cisco. Quando eu vou para um Juniper, um Juno OS, só funciona em equipamentos Juniper. Não vai correr mais nada, mais coisa nenhuma. Portanto, isto torna-se... havia esta ideia, que ainda existe um bocado, que é eu tenho uma complexidade grande e tenho uma dificuldade em inovar. Esta dificuldade de inovar mantém-se um bocado com o que nós estávamos a ver para trás, no Network Programmability. Porquê? Aquilo que é que faz? Dá flexibilidade, permite gerir aquilo como software, permite fazer deployment de serviços muito mais rápido do que era antigamente, mas se eu de repente quiser mudar como é que o BGP funciona, esqueçam. Okay? Se eu de repente quiser mudar como é que o OSPF funciona, não esqueçam. Mesmo que eu mude um standard, vou ter que esperar que todos os fabricantes façam as mudanças no standard, porque é assim que aquilo está feito. Porque o que eu tenho agora é maneiras automáticas de configurar o OSPF, mas a maneira como o OSPF funciona é igual em todas, da mesma forma. Okay? Portanto, há sempre esta dificuldade de inovar. Esta dificuldade de configurar e operate já estamos a resolver com a automatização. Portanto, este OPEX é o que nós estamos a conseguir resolver agora com aquilo que estávamos a ver. Network Automation vai
diminuir bastante o OPEX. Hoje em dia criar um serviço, como no blog e faço coisa para trás, vou lá, aquilo é que foi um script automático e eu, portanto, queria lá uma VPN no instante e antigamente eu tinha que entrar nos equipamentos todos, fazer aquilo concluir, demorava mais tempo. Ok? Mais importante de tudo, esta conversa também apareceu, e mesmo esta história da automatização, também apareceu mais porque quando de repente apareceram aplicações em que fazer as coisas com o Control Plane e o Data Plane juntos, e pior ainda, indo com o CLI a configurarem todos, simplesmente não funcionava. E a primeira grande aplicação que apareceu, que deu cabo disto tudo, foi começarmos a usar a cloud para a computação. Portanto, máquinas virtuais primeiro, depois containers, e depois tivemos que construir interligação dos servidores, dos data centers. E aí as redes não funcionam. Okay? Porquê? Num data center eu queria que as minhas VMs ou os meus containers, quando este servidor está cheio, eu queria passá-lo para outro servidor que está vazio. Okay? Isto é todo o modelo de negócio que fez explodir a cloud. Não? Eu precisava de capacidade, gastar dinheiro em hardware, mas estava a ser usado durante 1% do tempo. Então começou-se a ter ideia. Então vou eu investir para dar hardware bom e depois ver porque consigo ter o sempre cheio com os clientes e vou aumentando e diminuindo como quer, não sei o quê. O problema disto em termos de rede, não é instantâneo como eu queria, é minutos. Porque se ela saltar daqui para aqui, vai ter que mudar de IP, se estiver noutra VLAN, imaginem. Ou então se estiver na mesma VLAN, ou eu quiser que ela esteja na mesma VLAN, de repente a VLAN pode não existir aqui, eu posso ter que criar a VLAN para aqui. Ok? Não dava. Idealmente, eu queria ter uma grande ilha Layer 2, porque era mais plug and play. Reduzia-me estes minutos, porque ela saltava dali para ali. O que acontecia é que este MAC address era aprendido aqui, neste switch, e isto passava a mandar para ali. Só que depois tenho os problemas de, se for um data center gigante, como eu mostrava, com Layer 2, não vai, se for incrível, vai cortar a maior parte dos links redundantes. Vou deixar de ter a redundância que quero. E por aí fora. O que é que eu quero? Isto começou logo para já. Estão a ver? Criar outra instância da network no switch B. Podia demorar até dias. Tinha que ir ao CLI, aqui configurar nova VLAN, tal. Eu não quero minutos, eu quero minutos, são às vezes até segundos. Portanto, aqui começou-se a pensar como é que vamos dar a volta a isto, ok? A primeira solução que apareceu foi arranjar coisas como o LACP, lembram-se do LACP que agrega links para tentar agregar switches, uma coisa que se chama Fabrics. E depois foi-se por aí fora. Uma ideia que já havia na altura disto, que sempre se brincou em termos académicos, era separar o control plane do data plane para não estar agarrado a isto e poder fazer o que eu quisesse ali. Qual é o problema? Então, isto é uma coisa específica para fazer isto. Eu quero pôr um IAVM. Não quero estar a mandar árvores outra vez, nem que eu tenha que fazer um DHCP ou obter outro IP. Eu quero que ele salte para ali e ter uma maneira de chegar lá e dizer aos switches todos que agora aquela cadência está ali e acabou a conversa. Já vamos ver a solução a que acabámos por chegar. Portanto, vai-se começar com esta coisa muito radical, que na verdade é utilizada em alguns sítios e em alguns data centers. A Google chegou a ter isto, eu não sei se ainda tem nos data centers deles, e a usar o OpenFlow nos data centers deles, mas estão a ver uma coisa mesmo muito específica, porque a Google tem mesmo, e a Meta tem requirements muito específicos. Ok? Então, o que é que o data center precisa? Automation. Já vimos toda a outra aula para trás, como é que isto tem evoluído. Escalabilidade, porque lá está. Em vez de ter um servidor físico lá dentro pode ter dezenas ou centenas de containers ou de máquinas virtuais para como se fosse uma MAC address. Ok? Então começa a ter problemas com isto em termos de escalabilidade. Números de VLANs, controle dos broadcasts, dava-me jeito de não ser plug and play, andar de um lado para o outro, mas depois tenho broadcast, uma domínio de broadcast gigante, tenho um problema. Quero usar multipath porque tenho tráfegos muito grandes.
e, portanto, também não dá jeito de usar Layer 2 ali. E depois também quero ter redes virtuais. Porque o que acontece no data center não é só ter containers e VMs. Esses containers e VMs depois têm que estar ligados ao mundo exterior, certo? E muitas vezes eu quero ter aquilo ligado ao mundo exterior de uma forma isolada dos outros containers e dos outros VMs dos outros clientes. Se eu usar shortest path, eu consigo ter isto. E com as arquiteturas que se usam nos data centers, eu consigo ter vários caminhos alternativos e redundantes. Com o Layer 2 tenho um problema. Okay? Mas por outro lado, o Layer 2 dava-me jeito porque eu queria que os containers e VMs mudassem sem eu ter que mudar o IP, sem ter que quebrar ligações. Estou a ver? Imagina que eu tenho uma ligação TCP para aquele IP, a vir fora do data center. Se eu mudar, mas ficar com o mesmo IP, durante um bocadinho, aquilo vai dar a geneira, porque ela mudou fisicamente, aquilo tem que fazer o caminho, vai perder os pacotes, mas é TCP, o TCP vai recuperar. De fora ele nem sequer vai reparar que falhou. Que aquilo teve a mudar. Não é que falhou, porque aquilo mudou de sítio. Se eu tiver que mudar de IP, acabou. A sessão TCP vai à vida. Não? A luz vai à vida. E, portanto, tinha que fazer um reconnect e não sei o quê. Então, com estas coisas surgiu aqui uma ideia, em 2008, 2009, que nem sequer era nova, já vinha de trás, mas que é muito radical. Que é, vamos então tirar o control plane dos equipamentos. E vamos deixar os equipamentos a terem só a parte do hardware das FPGAs. E o que é que eu vou dizer? Vou dizer ao equipamento, quando receberes o pacote com estes cabeçados desta forma, vais agir desta forma. Vais mandar para uma porta, vais mandar abaixo, vais fazer drop. Vais acrescentar no campo, vais remover o campo, vais colocar no IP. Ok? Então vamos separar o control plane do forwarding plane. O que é o forwarding plane? É a parte do hardware que faz isto ao tráfego de acordo com o que o control plane decidiu, com a lógica do control plane. Ok? Por exemplo, forwarding IP, label switching MPLS, túneis VXLAN, ainda não falámos, túneis IPsec, tudo tem a ver só com olhar para os cabeçalhos dos pacotes e decidir onde é que eles vão. Em control plane é tudo o resto, que é como é que estas coisas são decididas. Portanto, a implementação da lógica do protocolo em si. Como é que eu decido então que quando recebo uma coisa com esta leva faço isto, quando recebo uma coisa com este cabeçalho faço aquilo. Qual é que era a ideia disto? Poder ser independente da evolução, não é? Portanto, eu poder mudar a maneira como faço o controle, e neste caso, se eu tivesse isto assim, nesta visão, eu podia ter muito mais rapidamente fazer standards, protocolos de routing, porque era só software, não é? E de repente saiu uma versão nova de software e acabou a gente a fazer diferente. E depois a parte do controle, estar num programa de software. Okay? Só qual é o problema disto? É que onde é que este programa de software está? Passa a ser um ponto centralizado, também tem problemas de escalabilidade. Imaginem controlar por software os ARPs, por exemplo. Porque os ARPs é prévio a ele depois saber que digo que, olha, agora quando recebes este MAC, vais por esta porta, certo? Antes vem, o que ele sabe é vem um FFFF e envia para todas as portas. Lá tem que vir ao controlador e o controlador é que tem que guardar os mapeamentos. Vocês vão fazer isto no trabalho. É que tem que guardar os mapeamentos e estão a perceber. Isto não escala, por exemplo, não é muito interessante, por isso é que o OpenFlow não entrou em muitos cenários, por exemplo, uma rede aqui normal de campos, estar a lidar com o broadcast do DHCP, isso tudo no controlador, só estou por um bottleneck. Quando eu posso ter switches que fazem aquilo. E eu aqui não tenho essa necessidade, como tenho no data center, de fazer coisas especiais que justifiquem esse bottleneck. É óbvio que depois definiram-se maneiras de eu poder ter mais no controlador, o controlador controlar só determinadas áreas, redes híbridas, existiram até switches que podem ter umas portas que estão controladas assim, com esta separação, mas que continuaram a ter algum control plane e podem ter outras portas que estão a usar outro control plane, ou em que eu podia definir que algum tráfego continuava a ser usado, a ser controlado através das decisões de um control plane, por exemplo, podia continuar a ter um control plane no switch, por exemplo, para tratar dos ARPs, para tratar de uma série de coisas, e depois definir só que o control plane era do controlador só para outras coisas. Portanto, é os chamados switches híbridos, nós até temos alguns aí. E então, nesta ideia, o que é que eu tenho? Se eu for assim,
radical tenho ou switches físicos ou virtuais. No caso do trabalho, vocês têm virtuais, o Open vSwitch. E vamos ver que mesmo no cenário real, uma das poucas aplicações que houve com o OpenFlow, eu não sei se ainda não há, a VMware tinha essa solução, não sei se ainda não tem. Usava o OpenFlow com VXLAN, só que agora acho que está tudo a ir para o EVPN. Mas fazia-se uma coisa parecida com o EVPN usando o OpenFlow, com switches virtuais. Portanto, eu tinha um switch virtual que era controlado por OpenFlow e que tinha os mapeamentos das máquinas virtuais e dos containers que estão em cada ponta, o que no EVPN se faz com o multiprotocolo BGP. Ali era feito pelo controlador, porque o controlador via as coisas a aparecer nos pontos de entrada, que eram os switches virtuais. E, portanto, como via aparecer lá, conseguia aprender, estão a ver, onde é que estavam os mapas em cada ponta. E, conseguindo aprender onde é que estavam os mapas em cada ponta, depois sabia em que túnel é que tinha que enviar aquilo e fazia isso tudo com um controlador SDN OpenFlow. Isso era uma solução que a VMware tinha para data center. Agora a NVIDIA pegou no EVPN, que foi originalmente a ter feito mais para os service providers, e então, olha, temos aqui o EVPN que usou no protocolo BGP, fazemos também com o EVPN, uma coisa até muito parecida em conceito. Que é, na verdade, criar tanto uma coisa como outra, é o quê? Criar uma rede virtual Layer 2 por cima de uma rede normal Layer 3. Para poder ter as migrações à vontade, mas depois, na verdade, aquilo lá por baixo é Layer 3, não tem spanning tree, não tem nada. E o que eu tenho é túneis entre todos os top of the racks. Túneis Layer 2 entre todos os top of the racks, sem bugs, sem nada. Então, sejam virtuais, sejam físicos, eu depois tenho então uma API, pode ser o OpenFlow ou não. Ou eu posso pensar nisto, por exemplo, em que tenho aqui um RESTconf. Só que se eu tiver aqui um RESTconf, eu continuo a ter o control plane aqui. Okay? O RESTconf só vai permitir controlar o control plane lá de baixo. Certo? Se for OpenFlow, não. O control plane já está aqui. Se for RESTconf ou uma coisa do género, o que é que este SDN controller tem? Não tem o control plane. Este SDN controller está só a controlar a configuração do control plane. Okay? Que continua a ser executado nos equipamentos. Se for o OpenFlow, ou vamos ver outro também que é o P4, não. Okay? Aí este controlador está a mais baixo nível, está a dizer mesmo o que é que faço ao nível do pacote, em termos de forwarding. Se for com uma que estávamos a ver antes, RESTconf, NetConf, RVD, o EAPI, o Cisco ACI, o que é que o SDN está a fazer? Chamamos o API SDN, está só a controlar a configuração do control plane lá em baixo. Portanto, seja uma, seja outra, depois o que é que eu ainda posso ter? Uma northbound API, em que depois tenho aqui uma coisa que eu quero fazer e eu digo, olha, faz-me isto. No caso da automatização eu quero ter uma rede, uma EVPN. Então, não é? Aqui, isto digo ao controlador, o controlador transforma aquilo numa configuração, chama o RESTconf, configura aqui em baixo. Se fosse OpenFlow, é mais hardcore, porque tenho que eu fazer tudo ao nível do pacote. O que é que é? Tens que lá pôr uma level MPLS, tal, tens que enviar para aqui, quando recebeste. Então vamos ver, por causa do trabalho, da segunda parte do trabalho, do BGP, aqui no instante a lógica do OpenFlow. No caso do OpenFlow, então eu tenho só o quê? Nos equipamentos eu só tenho o forwarding. Okay? O que é isto assim cinzento? Isto são as regras que eu vou lá instalar para dizer como é que ele faz o forwarding. Como é que eu instalo isto usando então o tal OpenFlow aqui? Quando eu tenho assim o control plane todo cá em cima, o que é que eu posso fazer? Posso fazer coisas esquisitas porque eu tenho a visão toda da rede aqui. Vamos ver como, no instante. E depois posso fazer coisas como, por exemplo, pôr o caminho que eu quiser, fazer o que eu quiser, porque aqui quem preenche estas regras sou eu e eu posso pôr uma regra aqui que até era ir pelo caminho mais curto, mas depois nesta mandar ir por outro caminho. Estão a perceber? Que não o mais curto. Posso definir, por exemplo, o caminho todo, de uma ponta à outra, posso fazer o que eu quiser. Então, como é que funciona em termos do OpenFlow? Quando começa, existem várias versões, mas depois isso vamos ver na última aula como lá estava. Quando começa,
o equipamento não sabe fazer nada. Portanto, normalmente, o que os routers fazem é instalam, os controladores fazem é instalam lá uma regra, quando o switch se liga, a primeira vez, trocam umas mensagens com o controlador. Umas mensagens open flow. A dizer que se está a ligar, quais é que são as versões do protocolo de suporte, etc. Chegam lá a acordo com uma, normalmente é 1.3, porque isto, apesar do open flow ter ido até 1.5, a maior parte dos controladores só implementa até 1.3. Porque, por exemplo, vocês vão usar, eu agora pus lá o Floodlight, já quase desapareceu. O Horus existe, porquê? Porque o Horus pode ser usado, por exemplo, para programar coisas com REST-Conf. Mas também dá para usar com o OpenFlow. Na versão do trabalho que eu pus lá com o Horus, aquilo só tem depois a parte do OpenFlow. Por acaso não tem lá mais outras apps que acho que dá por outras coisas. Depois existe o OpenDaylight, também o OpenFlow é só uma das milhares de hipóteses. Como essa é uma das milhares de hipóteses, e o OpenFlow teve um subconjunto muito pequeno de sítios onde era usado, a maior parte deles não investiu muito naquilo para lá do 1.3, estão a perceber? Só existe um em Python que vai até ao 1.5, que é o Rio. Porquê? Porque as pessoas usam muito em ambiente académico, porque o OpenFlow é bom para quê? Para fazer experiências a baixo nível, e mesmo o vosso trabalho é interessante porque vocês vão ter que manipular mesmo um pacote. E tem que decidir a regra, e tem que pensar mesmo como é que está a funcionar lá para baixo, e como vocês tiveram a configurar antes. Porque agora vocês vão ter que implementar quase o control plane, portanto vão mesmo ver como é que aquilo tem que funcionar lá para baixo. Então, quando eu ligo no 1.3, o switch não tem regras nenhumas. Quando se liga, ele troca umas mensagens e normalmente os controladores fazem o quê? Se ele não tiver regras nenhumas, quando receber pacotes vai mandar tudo para o lixo. Então normalmente vou pôr lá uma regra que é match any, ou seja, qualquer pacote tenha os cabeçalhos que tiver, envia para o controlador. E ele vai enviar esse pacote para o controlador. Ok? Isto ainda é a arquitetura. Isto agora nem interessa muito. Pronto, era isto que eu queria aqui. Então o que é que acontece? Se eu tiver essa regra, quando chega um pacote aqui que eu não sei o que é de fazer, eu vou enviar para o controlador. E isto vai numa mensagem específica que é este packet in. Ok? Portanto, ele vai entrar aqui, imaginem, entrou aqui, não tem match nenhum, não tem nada, ok? Fazia drop, se não tivesse nada. Como eu instalei lá aquela regra do match any forward controller, o que ele vai fazer é vai meter o pacote dentro de uma mensagem packet-in, o pacote vai lá e vai me enviar isto para o controlador. Então no controlador vocês recebem uma mensagem que se chama packet-in, que lá dentro traz o pacote todo que ele recebeu. Imagina que é uma frame internet. Tem lá a frame internet toda, depois pode ter um pacote IP lá dentro, mas pode ter um pacote TCP lá dentro. Tem lá os dados todos do payload do nível de aplicação. Portanto, isto é enviado para o controlador. O que é que o controlador vai fazer? Vai ter acesso a esse pacote e agora pode fazer várias coisas. Ou toma uma decisão só em relação a esse pacote, envia-o de volta num packet out a dizer o que é que ele tem que fazer a esse pacote, e ele, quando recebe, faz o que recebe aqui este packet out, faz o que tem a fazer. Imaginem que é mandar pela porta aérea, envia pela porta aérea. Mas continua a não instalar a regra nenhuma. O que quer dizer o quê? Quando chegar outro pacote, vai outra vez ao controlador, o controlador decide o que é que faz com esse pacote e vai para baixo. Ora, isto não é execuível, certo? Então os pacotes estão todos a ir ao controlador e a vir. Então normalmente não é isto que eu faço. O que eu faço é, eu recebo olho para ele, faço qualquer coisa com ele e, por exemplo, no trabalho, vem o que é que vou fazer? Vou ver o MAC address dele, de origem, vejo qual é a porta, porque isso também vem aqui, qual é a porta onde entrou no switch, e vou guardar esse mapeamento, que é o que o McLaren faz, certo? Então vou guardar que aquele MAC address de origem vem naquela porta. E agora, se eu já sei que aquele MAC address de origem vem daquela porta, o que é que eu podia fazer? Instalar uma regra, que sempre que vier uma coisa para aquele MAC, vai para aquela porta. Então crio uma coisa que se chama, uma mensagem que se chama um flow modification. Ok? E depois vemos para a semana. Crio uma flow modification dentro dos campos que tem o quê? Um match, uma ação, uns timers, mas grosso modo o que vai dizer é, sempre que receberes agora um pacote com os cabeçalhos, vais enviar por esta porta. Ok? E era isto que ele faria e vai enviar esse pacote por esta porta. Ok? Basicamente é este o funcionamento. Agora,
por exemplo, pegando no exemplo do trabalho. Deixa-me saber o que está aqui, porque eu não quero avançar mais. Isto é só das regras, portanto, vamos ficar aqui. No trabalho, esta coisa que eu estou a dizer, porem logo, por exemplo, a regra que diz, quando eu recebo este MAC address aqui, portanto, eu recebi o meu packetine, e aqui eu tinha recebido o MAC address A, B, C, F, 2, 3, o que for. Aqui o MAC address. Então eu aprendi que estava no porto 2. E então eu aqui não só envio o packet out de volta, para ele continuar a mudar, com todos os portos. Este, by the way, o que é que eu ia fazer com este packet out? Flood. Porque se eu não sei ainda o destino, onde é que está, faço flood. Né? Mas já aprendi a origem, podia ter a tentação de fazer logo, faz o switch normal, que é que vou logo lá meter a regra. Problema, se eu meter logo aqui a regra, eu não vou conseguir aprender pacotes MAC addresses de origem que tenham este como destino. Certo? Isto não era um problema quando o control plane está no equipamento, porque eles passam sempre no equipamento. Agora estão cá em si. O control plane está aqui. Então o que é que acontece? Se eu instalo logo a regra, agora imaginem que vem do MAC B, eles enviam para este. Eu não vou conseguir aprender onde é que está este MAC B. Porquê? Porque este MAC B vai entrar aqui numa porta qualquer. E o que é que já cá está? Uma regra a dizer que quando vai para este MAC address, vai para a porta 2. O que quer dizer que eu aqui não vi nada. Como eu agora tenho o control plane mais em cima, não consegui aprender aquele. Portanto, estão a ver porque é que isto depois também não entrou em todos os cenários. Isto quer dizer o quê? Que eu, por exemplo, vocês no trabalho só podem instalar a regra quando já tiverem aprendido os dois. Portanto, vocês só instalam. E a regra que tem o dobro das regras. Porque as vossas regras vai ser com origem e destino. E num switch normal é só destino. O que quer dizer que vai ocupar mais espaço no hardware. No forwarding plane. Depois há maneiras rebuscadas de fazer isto com o OpenFlow também só com uma. Mas não é logo imediato. E a solução mais imediata até, que provavelmente vocês vão fazer, e também é essa solução completa, a solução completa que eu tenho também está. E por acaso vocês, e o próprio forwarding do ONUS também faz assim, também mete a regra com os dois, ocupa o dobro do espaço no switch normal. Porquê? Por causa do control plane estar aqui em cima e eu não conseguir aprender. No limite eu poderia pôr, depois de já ter aprendido os dois, mas mesmo assim não dá, porque depois se há um terceiro, não é? E ainda estou a fazer isto pior, porque se há um terceiro, mesmo que ele venha para aqui ou para aqui, eu não consigo aprender aquele terceiro. Estão a ver? Imagina, já sei os dois, então vou pôr a regra com os dois, mas só com destino. Não dá, porque depois vem um terceiro. E só se o terceiro comunicar com um quarto é que eu vou conseguir aprender o terceiro, senão eu não consigo aprender. Ok? Mas agora, para já é esta mecânica. Depois vamos terminar para a semana. Para a semana vemos aqui os pormenores do OpenFlow. Eles têm aqui umas coisas diferentes. Isto leva-nos aqui a primeira parte da aula e depois a ver se conseguimos terminar os outros tipos de SDNs. Também já vimos alguns. Isto é o exemplo do Floodlight. Eu vou ver se ponho aqui do ONUS. Se bem que é bastante parecido. Ainda temos a P4 esta aula. Para a semana temos que começar a horas, porque senão não temos tempo de acabar isto tudo. Exato. Depois a partir daqui ainda tenho aqui estes slides não tenho agora, senão tenho que ver o que se passa com isto. Isto é um exemplo do P4 e isto não tem. Se terminarmos para a semana não acabamos nada, não. Nós não temos mais uma semana, ou três? Não, temos o teste no dia 27. Sim, mas não, mas eu lembro que quando o professor falou de dar uma semana, isso é o final, antes do teste, uma semana inteira, uma coisa assim. Eu com matéria É para a semana. Depois a outra semana assim é dia 27. Como é o difícil esta Mas já só temos estes slides, eles são muito. Ainda. Mas já só temos isto. Já não existe mais nada. Isto acaba aqui. Acaba aqui. Isto é o último, exato. Acaba aqui. Já não há mais matérias. É o último semestre de aulas que vamos ter. É? É o último semestre de aulas que vamos ter, assim, mesmo que é o fim.